dia. Primeiro queria agradecer ao Luís Figueiredo esta homenagem ao Bernardo Sassetti, porque de facto nos pôs a todos muito presentes. Fazer o Bernardo presente foi um grande presente que nos deu a todos. Obrigada. Queria-vos dizer que na semana passada, no sábado passado, numa das entrevistas que faço nos programas feitos em Portugal e que passa aos sábados às 7h30 da tarde na RTP2, portanto hoje estaremos todos aqui, a concorrência é desleal, mas na semana passada perguntei a Catarina Wallenstein, que é uma atriz, que é uma pessoa de palco e que é uma pessoa que canta ainda por cima, portanto uma atriz versátil, o que era estar em palco. E ela disse: Laurinda, é difícil estar em palco, é difícil porque o palco é um abismo de tempo e de espaço e há muitas possibilidades, há muitos caminhos e, portanto, todos nós estamos sempre confrontados entre qual é o passo que eu dou a seguir, qual é a reação das pessoas do outro lado. E, de facto, estar em palco para qualquer um de nós, e sobretudo para quem não escolheu ser entertainer nem ator, não é fácil, mas não sendo fácil e sendo exigente, é arriscado, mas é fascinante também, porque no fundo é começarmos uma conversa, e começar uma conversa com 700 pessoas não é fácil também, porque 700 pessoas que vêm de lugares diferentes, com expectativas diferentes, com interesses diferentes, de gerações diferentes, com percursos também muito distintos, não é fácil, mas de alguma forma é o que exige a quem se expõe, e é aqui que eu acho que nós temos que aprender a superar os nossos limites, sejamos atrizes, atores, oradores, ou sejamos pessoas comuns, banais, como é o meu caso. Eu sou uma comunicadora por força das circunstâncias da minha profissão, mas porque comecei por ser uma pessoa muito tímida, tão tímida, tão tímida, tão tímida, que no tempo do liceu era difícil, nem era sequer falar em público ou falar na sala de aula. Era difícil para mim atravessar a sala de convívio do liceu, tremiam-me as pernas, doía-me a barriga e era absurdo, era completamente absurdo. E ainda por cima eu era muito magrinha, era muito alta, era mais alta que os rapazes todos, mais alta que os meus irmãos, que são 2 torres, e para cúmulo de tudo isto chamava-me Laurinda. E ninguém se quer chamar Laurinda. Ninguém se quer chamar Laurinda na adolescência, garanto-vos, ninguém. E, portanto, acabava por ter uma dupla, uma tripla timidez, que era esta. As pessoas perguntavam o meu nome e eu tinha que dizer o nome 2 vezes, pelo menos, porque dizia tão baixinho, que as pessoas diziam como, e eu tinha que dizer outra vez. Portanto, era assim, estava na fronteira da humilhação. Nós, os portugueses, não temos, infelizmente, temos uma desvantagem competitiva em relação aos ingleses, os franceses, americanos, que são treinados a comunicar e aprendem na escola desde pequeninos. As crianças de 5 anos, numa escola americana, numa escola inglesa, todas as semanas têm que fazer uma apresentação. E essa apresentação pode ser chegar, preparar uma talkzinha pequenina, e à quarta-feira de manhã eles sabem que têm que estar de frente para a turma e dizer, em inglês, porque realmente eles aprendem inglês, e dizer: Hello, my name is Francisco, I'm 5 years old and today I'm going to speak about whales. E dizem qualquer coisa sobre as baleias, aquilo que investigaram, aquilo que aprenderam, aquilo que os pais os ensinaram, mas de facto começam aos 5 anos, aos 4, 5 anos, a aprender a comunicar e começam a aprender a debater ideias, a defender pontos de vista, a sistematizar o pensamento, a sintetizar aquilo que querem dizer, e isto é uma aprendizagem extraordinária. Nós, os portugueses, não temos, infelizmente não temos, e portanto temos esta desvantagem competitiva no mercado de trabalho, no mundo das organizações, na sala de aula, nas famílias, nas relações, e é uma pena que assim seja. Ainda por cima, nós, portugueses, temos uma coisa que é ainda mais perversa, que é as provas orais e os exames e as apresentações públicas. E todos nós guardamos destas memórias, são uma espécie de memórias de aflição de toda a nossa vida, ou seja, nós temos, de facto, ficou impresso em nós o ter que apresentar um trabalho, o ter que fazer uma prova oral, um exame, e tudo isso nos trouxe um cúmulo de nervos, de frustração às vezes, e de stress e de dores de barriga que depois se perpetua ao longo da vida, e aquilo que nós temos como experiência de falar em público, experiência de sistematizar ideias ou conhecimentos, é isto, é uma memória de aflição. Claro que há pessoas que são particularmente dotadas para a comunicação, há as pessoas mais extrovertidas, há as pessoas que têm esse dom natural, mas há as pessoas que não têm esse dom natural. A boa notícia é que há uma grande diferença entre dons, talentos e competências adquiridas, e quando nós pensamos que se eu não sou um comunicador nato, então se calhar nunca vou ser um bom comunicador, está completamente errado, porque a boa notícia é que entre as competências e os talentos há um grande abismo, e nós todos potencialmente podemos adquirir competências, todos potencialmente podemos ser arquitetos. Não digo que podemos ser todos bons arquitetos, mas arquitetos podemos ser,
ou engenheiros, ou motoristas, desde que treinemos a competência, desde que aprendamos as competências. E isto é uma coisa, portanto, teoricamente, todos nós podemos treinar, aprender, adquirir competências. Os talentos e os dons naturais é outra coisa, por definição, são inatos. Os dons e os talentos são aquele ponto, aquela zona de conforto, aquela altura em que nós nos sentimos no recreio, em que temos muito prazer naquilo que estamos a fazer e em que o tempo até passa rapidamente e, portanto, quase não custa. Os gurus modernos dizem isso. Dizem que quando nós nos sentimos no recreio, quando qualquer coisa nos dá particularmente gozo e prazer, é aí que nós estamos a funcionar nos nossos talentos. E que bom que era se todos nós conseguíssemos funcionar mais vezes nos nossos talentos e não apenas nas competências. E, portanto, a boa notícia em relação a comunicar e em relação a transcendermos nesta superação própria das nossas dificuldades de comunicação é isto. O que nós não sabemos fazer, o que nós não fomos ensinados, o que nós não fomos treinados, podemos fazer. A boa notícia também da vida é que podemos fazer as coisas menos bem até agora às 11h15 da manhã, e a partir de agora começar a tentar fazer qualquer coisa diferente e melhor. E, portanto, eu acho que vale a pena treinar e vale a pena apostar na comunicação, até porque nós, portugueses, e aí voltamos a estar em desvantagem competitiva com oradores internacionais, nós muitas vezes tornamos-nos desadequados na oratória, muitas vezes muito chatos, muitas vezes pesados, e temos uma tentação que é usar PowerPoint, por exemplo. Uma coisa é usar slides, imagens de apoio, e isso tudo está muito bem. Outra coisa é carregar as comunicações de PowerPoints muito palavrosos, quase sempre. O PowerPoint, eu abro um parênteses para dizer, um PowerPoint bem feito é sempre um PowerPoint com números, com estatísticas, com gráficos, porque isso aí torna-se muito eloquente e é muito visível, mas um PowerPoint cheio de informação, cheio de bullet points, cheio de linhas para ler, é péssimo, é dar um tiro no pé e pior, é tornar a pessoa que está a falar, é tornar o orador nulo. Ou seja, quando nós pomos um PowerPoint no ar, digamos assim, o que acontece é que começa a haver uma leitura desfasada e, portanto, 700 pessoas começam a ler desfasadamente e às tantas já leram tudo, já não lhes interessa, ou não lhes interessa a informação, porque já ficaram a saber, ou já não lhes interessa aquilo que a pessoa está a debitar. Portanto, se puderem, não usem PowerPoint, ou usem só para gráficos e para estatísticas, ou então para statements, para frases com impacto e imagens com impacto também. Há uma outra tentação, que é universal, e os portugueses, infelizmente, nós temos essa tentação também, que é ler em alto comunicações que vamos fazer. Ou seja, em casa escrevemos e, portanto, temos este trabalho, damos-nos ao trabalho, e isso é legítimo e é bom. É bom uma pessoa dar-se ao trabalho de preparar as coisas que vai dizer, mas o que acontece é que quando fazemos uma comunicação escrita para ser lida em alto, o que acontece é que sobrecarregamos as comunicações de texto. Palavras, 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 texto, texto, texto. Informação a mais. E depois fazemos outra coisa, que é fazemos um português correto, um português impecável, espetacular, mas é um português que ninguém fala. Ninguém diz aquelas palavras oralmente. Ou seja, quando nós comunicamos a ler qualquer coisa que escrevemos, primeiro, o texto parece que não é nosso, parece que estava escrito. É como as crianças partem um prato e nós dizemos quem foi. Partiu-se. Portanto, o texto também escreveu-se. Aquele texto parece de alguém, não parece nosso nunca, porque não tem a oralidade que é preciso ter, não tem a coloquialidade que vem da imperfeição, de uma pessoa se enganar, de uma pessoa precisar de beber água, de uma pessoa tropeçar nas palavras e voltar ao caminho, e sobretudo está sobrecarregada de informação e, portanto, torna de facto, tal como a PowerPoint, uma comunicação lida, torna-se muitas vezes também razoavelmente nula pelo excesso também. Portanto, nós os portugueses temos isto, nós não temos este skill, esta capacidade, esta perícia na comunicação, e é pena porque hoje em dia nós vivemos no século da educação e da comunicação. Não há nada, ninguém evolui, nada acontece sem estudos, sem preparação académica, digamos assim, e sem a capacidade de comunicar aquilo que somos e que temos e que queremos fazer, e o que trazemos em nós, e quem somos, e quais são as nossas ideias, as nossas iniciativas, os nossos negócios. E reparem, hoje, este fim de semana é o fim de semana do Banco Alimentar. O que seria do Banco Alimentar, o que seria desta campanha do Banco Alimentar, o que seria das pessoas e das famílias e deste mundo que gravita à volta do Banco Alimentar e que depende e que sobrevive à custa do Banco Alimentar, se não tivesse havido alguém que, tendo tido a ideia, soube comunicar a ideia a alguém, portanto, soube contagiar, soube até se calhar provocar, porque as nossas ideias às vezes não têm a ver só com gerar adesão, gerar contágio, tem a ver também com a compreensão, a possibilidade do negócio, a possibilidade das ideias,
E, para muitas pessoas que aqui estão, e eu sei que muitos são empreendedores, outros estão a pensar ter ou desenvolver ideias empreendedorísticas, e se não forem empreendedores sociais, são empreendedores comerciais, e se não forem empreendedores, são pessoas da área da saúde, da música, das artes, da ciência, e tudo isto tem que ser comunicado, porque de facto vivemos no século da educação e da comunicação, e portanto não basta saber, não basta fazer, temos que saber comunicar quem somos, o que fazemos, o que queremos e como é que podemos evoluir. E isto no mundo das empresas, no mundo das organizações é particularmente importante, porque se nós não soubermos comunicar quem somos, nem soubermos comunicar aquilo que trazemos em nós, não sabemos liderar, e portanto a questão da liderança é importante. A liderança também como estratégia, como orientação para as equipas, e não a liderança no sentido da hierarquia, eu sou o líder, eu é que mando. Não, no sentido de envolvermos as pessoas nas nossas ideias, nos nossos projetos. E portanto, se nós não soubermos fazer isto, não temos capacidade de liderança neste sentido, desta liderança de que eu falo, de envolver os outros, não na hierarquia, não temos capacidade de contagiar, não temos capacidade de persistir, porque não temos capacidade de argumentar perante alguém que é adverso às nossas ideias, e portanto esqueçam, se uma pessoa não consegue comunicar, esqueçam, não se consegue evoluir, e portanto é importante termos esta noção. Eu acredito que Portugal precisa de um plano nacional de comunicação, e só quando houver um plano nacional de comunicação, assim como houve um plano nacional de leitura que pôs os portugueses a ler mais, de todas as gerações, só quando houver um plano nacional de comunicação a funcionar e que ponha as pessoas realmente a aprender, a treinar a comunicação, é que nós vamos conseguir evoluir e dar um grande salto. E diria que não só um plano nacional de comunicação, como um plano nacional de empreendedorismo. Porque eu estudei no INSEAD, em Fontainebleau, fiz um curso de empreendedorismo social, e os meus colegas do Reino Unido dão aulas a crianças de 8 e 9 anos e ensinam-nas a ser empreendedoras. E o que é ser empreendedor aos 8 e 9 anos? É montar um negócio e ganhar dinheiro? Não. É ficar com a estrutura do pensamento da possibilidade de um negócio. Ou seja, estas crianças aos 8, 9 anos tiram fotografias, fazem umas molduras, vendem às tias, vendem às avós, recolhem aquelas sobras dos telemóveis que já não usam, os carregadores, vendem, reciclam, mas depois aos 14 anos começam a, se calhar, a ter um negócio, aí já assim a ganhar algum dinheiro, a arranjar tábuas de surf. De surf não, peço desculpa, de skate. No Reino Unido o surf é mais difícil. Tábuas de skate. E depois, aos 15, 16 anos, quando começam a pensar em termos de universidade, e isto acontece, é um case study, aos 15, 16 anos realmente já estão a ter uma ocupação consistente, que é realmente arranjar as tábuas de skate, e aos 18 e aos 20 anos, quando saem para o mercado de trabalho, já não saem com aquela ideia de olhar para as empresas e para o mundo das organizações e pensar quem é que me vai dar emprego. Não, já saem com uma mentalidade que é: que emprego é que eu posso criar para mim, que postos de trabalho é que eu posso criar para os outros, que dramas e que problemas é que eu posso ajudar a resolver, e isso é muito o pensamento do empreendedorismo social. E aí estes que fizeram este percurso, que é o Study Case, esses criaram uma empresa de rampas de skate, e hoje em dia são uns dos melhores, e começaram isto aos 20 anos. Portanto, como é que eles fizeram isto? Fizeram isto com esta tal capacidade de pensar numa lógica empreendedora, e também numa lógica de comunicar quem são, o que fazem e o que querem fazer. Portanto, é importante, não pensem que a comunicação tem que ser um dom inato, aos que têm, aos que não têm. Temos que treinar, não faz mal nenhum, nós fazemos muitas coisas artificialmente e, portanto, se treinarmos a competência da comunicação, melhoramos certamente. E gostava só de falar de duas áreas sensíveis na comunicação. Uma delas é a saúde. Eu sou voluntária em cuidados paliativos, estive há vários anos à cabeceira de doentes paliativos, que são pessoas que estão, por definição, com doenças incuráveis, avançadas, progressivas, e muitos doentes morrem, e nós somos treinados nessa comunicação muito, muito sensível, que é a comunicação no auge da fragilidade, no auge dos medos, dos pânicos, e nesse sentido também nos limites, estamos nos limites. E conto dois episódios. Um deles foi eu e a Joana Fontes, éramos as duas únicas voluntárias de todo o Hospital da Luz, e fomos as primeiras voluntárias também da Unidade de Cuidados Paliativos, e nos primeiros dias, depois de uma formação intensiva sobre como comunicar com estas pessoas, e o comunicar é conhecermos-nos, dar-nos a conhecer, ouvir muito mais do que falamos, e por isso é que temos 2 ouvidos e uma boca, não se esqueçam disso, e ouvir, devolver questões, validar os argumentos do outro. Se alguém me pergunta, acha que eu vou morrer, eu não vou dizer, não sei, se calhar não, se calhar assim, não. Eu devo perguntar, porquê é que me pergunta isso? Ou o que é que acha, o que é que está a sentir? Portanto, às vezes esta comunicação é assim. Mas nós a primeira vez que fomos para um quarto, fomos
para um quarto uma senhora chamada Maria Teresa, uma senhora com um ar de aristocracia do povo, muito inteligente, tinha já muita idade e era uma senhora com um sentido de humor muito apurado. E ficámos a falar com ela 3 horas seguidas, era a primeira experiência que tínhamos de voluntariado em cuidados paliativos. E ficámos ali, às tantas estávamos as 3 de mãos dadas em estrela e tínhamos falado de tudo, e amorosa, e ela no fim disse assim: e afinal vem vender o quê? E aquilo para nós foi uma coisa que é, nós estamos aqui de graça, estamos aqui com ela e por ela, e ela acha que nós vamos vender enciclopédias, ainda por cima, coitada, está à beira da morte. Portanto, aquilo foi uma espécie de consciência, foi uma crise de consciência. O que é que nós fizemos mal? Nós demos por adquirido que ela sabia que nós éramos voluntárias. E estes elos inconscientes, aquilo que nós damos por adquirido, que os outros percebem ou que sabem sobre nós, é uma tremenda armadilha na comunicação. Portanto, retenham isto. Depois, um outro episódio, que foi um episódio mais feliz, era uma senhora que estava há 15 dias dentro do quarto, não saía do quarto dia e noite, o marido estava num processo de desjunescência, e era as pessoas, quando têm estes processos de desjunescência, ficam outras pessoas, e dizem palavrões, dizem obscenidades, senhores velhinhos com um ar amoroso e são capazes de o fazer, e portanto aquilo é muito desconcertante para as pessoas que os conhecem. E às tantas ela disse-me: eu não sei quem é o meu marido, eu gostava tanto dele, tivemos 50 anos casados, eu não sei quem ele é. E eu, por uma inspiração, não sei como é que aquilo aconteceu, por uma inspiração eu disse: como é que se apaixonou por ele? E ela abriu os olhos, entrou uma luz enorme naquele quarto, e ela de repente começou a falar de tudo, o que tinha sido a substância da paixão deles, as frases que ele tinha dito, que ele tinha, quando a conheceu, levou-a para o aeroporto, que havia um bar no aeroporto, que era o sítio da moda, que tirou os óculos e disse assim: eu tenho na minha frente tudo aquilo que eu quero ver. Isto passados 50 anos é uma coisa impressionante, e ali nos cuidados paliativos aprendi imenso sobre a comunicação sensível. Esta semana estive na cadeia de Sintra também a falar com presos e aprendi sobretudo na minha experiência. Sou formadora, dou aulas nas universidades, na Católica, vou começar a dar aulas na Nova, faço formação em comunicação nas empresas, dou aulas em escolas e sou eu própria comunicadora a superar sempre os meus limites. Mas aquilo que eu aprendi, de facto, é que a comunicação é isto, é conhecer e dar-se a conhecer, é chamarmos o outro pelo nome, é sabermos quem é que está à nossa frente, é treinar a comunicação, é darmos ao trabalho e é não nos esquecermos que a comunicação, acima de tudo, é falar claro, clarificar as intenções, dizer aos outros não aquilo que nós achamos que eles já sabem, mas às vezes dizer o essencial e usar palavras simples. E isto está ao alcance de todos. Muito obrigada.